Bom, pessoal, iniciando oficialmente aqui, né? Primeiramente, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É um prazer estar dividindo esse tempinho precioso de todos aqui, né, nessa tarde, nesse evento com a gente, com a Criar e com a Vera Code, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renan Ferreira, eu sou analista de marketing da Criar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como a Criar e a Vera Code estão levando aos seus clientes um modelo de AppSec, com a capacidade de somar a necessidade da governança, a gestão do risco, velocidade de entrega dos negócios e o desenvolvimento seguro, né? Então, eu chamo aqui agora a Luciana Begnami, nossa diretora de vendas aqui na Criar. Ela vai introduzir um pouquinho a nossa empresa e fazer uma breve apresentação da Criar para vocês, tá bom? Tá contigo, Lu. Obrigada, pessoal. Agradeço, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos. Para a gente está sendo muito importante esse webinar. A nossa parceria aí com a VeraCode já vem de longa data, mas é o primeiro evento que nós fazemos aí em parceria com eles. Então está sendo muito importante para a gente estar aqui com vocês hoje e ter a presença de vocês. Bom, eu vou falar rapidamente, eu vou gastar 2, 3 minutos só para falar quem é a Criar, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui. E depois eu vou passar a palavra para o Thiago Morrici, que é o Country Manager da VeraCode aqui no Brasil, tá? Então, a Criar, nós começamos aí há 5, 6 anos atrás. Nós somos uma empresa bastante focada. Apesar de a gente falar, é uma empresa de cybersecurity, mas é um nicho bastante específico que a gente atua. E a gente aí, nós temos soluções, né, para qual que é o nosso foco, né? Conectar, a gente sempre fala, conectar pessoas, seus dispositivos, informações e dados de forma prática e segura. Então, é para isso que a gente busca a solução, é nisso que a gente está focado. Para poder oferecer isso para os clientes, hoje nós temos alguns parceiros de tecnologia, não só a VeraCode, mas hoje nós também atuamos com IBM, com CyberArk, Microfocus, Delinea e Salt, onde a gente costuma dividir isso em três grandes blocos de oferta de produtos e serviços. Um deles é a gestão de identidade e acesso. Então, aí está um pouquinho das nossas soluções, né, nesse slide. Então, o que a gente engloba e chama do IAM, né? Então, soluções de gestão de identidade e acesso, onde a gente fala de MFA, Single Sign-On, gestão de identidade, múltiplo fator de autenticação, CIAM. Então, a gente nasceu disso, hoje nós temos vários clientes referência aí, ganhamos até prêmios mundiais, viramos até cases do Gartner por conta de implementação de soluções de gestão de identidade e acesso. Um segundo bloco de soluções que a gente atua é na parte de integração de dados de forma segura. Então, a gente está falando de gateways de APIs, estamos falando de segurança de APIs, então é algo que a gente atua e conhece bastante também. E o terceiro aí, e mais importante aqui que a gente vai falar hoje, é a parte de DevSecOps, a parte de desenvolvimento seguro, em parceria com a VeraCode. Além de representar esses produtos e atuar nesses 3 blocos de soluções, como eu acabei de explicar, nós também oferecemos alguns serviços para os nossos clientes. Então, a gente ajuda na passagem de conhecimento, na implementação, na sustentação do ambiente, levando sempre, e a gente está sempre buscando aí levar inovação, o que tem de novo em cada um desses segmentos, né? Outra coisa importante que a gente tem hoje dentro da Criar, nós temos, além de todo o serviço de consultoria que a gente presta e de querer ser um advisor dentro dos clientes, nós também temos uma célula, é uma célula de integração de dados, onde nós não somos uma fábrica de software, nós desenvolvemos integrações para conectar os sistemas às soluções que a gente vende, os sistemas dos clientes às soluções que a gente vende, e fazer extensão de funcionalidades. Então, a gente vai implementar um exemplo, vamos implementar o VeraCode, e vocês precisam de estender alguma funcionalidade. A gente hoje é capaz, dentro de casa, fazer essa extensão de funcionalidade das soluções. Então, pode passar. Hoje, nós temos mais de 60 clientes,
a gente vai um pouquinho mais para frente mostrar alguns deles, mas são clientes reincidentes que estão sempre comprando da gente e vêm a criar um parceiro de tecnologia. Já implementamos mais de 140 projetos e hoje nós temos aqui no nosso quadro de consultores, especialistas, mais de 30 pessoas que trabalham com a gente aí para entregar de forma com bastante sucesso cada um dos projetos que a gente atua. Aí um pouquinho de alguns dos nossos clientes. Nós temos clientes aí não só de Veracode, mas das diversas disciplinas que atuamos. Começamos atuando no mercado financeiro com bastante força, mas hoje temos clientes em diversos segmentos: logística, instituição de ensino, bancos, financeiras. Então, temos empresas aí em diversos segmentos, não só focado em um único segmento. E um caso de sucesso, hoje nós temos vários clientes, vários cases aí com o Veracode, mas a gente gosta de citar o Banco Inter, que hoje é um dos maiores clientes que a gente tem aí, não só de Veracode, mas que hoje usam toda a plataforma Veracode com bastante excelência. E depois a gente pode até compartilhar esse link aí que fala um pouquinho do nosso caso de sucesso lá com eles. Tá bom? Então era isso. A ideia era ser bem rápida aqui mesmo e para a gente poder aí usar todo o tempo para poder falar um pouquinho mais de Veracode para vocês. Vou passar a Beleza, palavra Lu. aqui para o Thiago. Beleza, Lu. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação aí. Muito legal. Pessoal, só um último reforcinho aqui, né? Então, sintam-se à vontade para mandar perguntas no nosso chat, né? Nós iremos respondê-las todas após o final da apresentação. E agora eu passo a bola aqui para o Thiago Morici, né? O Country Manager da Veracode Brasil, para ele iniciar a apresentação do nosso webinar. Tá bom? Thiagão, a bola está com você aí. Obrigado, Renan, muito obrigado. Bem, primeiro, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Thiago Morici, sou responsável e sou Country Manager hoje aqui da Veracode aqui no Brasil, tá? A ideia é queria agradecer, claro, a presença de todos aqui hoje para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, falar um pouquinho dessa parte de jornada de desenvolvimento seguro, né? A ideia realmente aqui é trazer um pouquinho da visão da Veracode para vocês e, obviamente, como que a gente consegue fazer isso diferente, né? Do que a gente vê hoje realmente no mercado, como que a gente tem atingido o sucesso junto com os nossos clientes e efetivamente trazendo uma jornada de DevSecOps, né? Só aqui já queria verificar com vocês aqui se vocês já conseguem ver a minha tela certinho aqui, por favor. Tá certinho, Renan? Tá tranquilo. O pessoal já mandou um joinha aqui pelo chat também. Maravilha. Então, Maravilha, tranquilo. obrigado, pessoal. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa super importante, tá? Quando a gente começa a pensar numa jornada de desenvolvimento seguro, é que a gente tem que lembrar que o foco do dia a dia, tá? O foco que a gente vê nas empresas, e é uma coisa que a gente escuta muito quando a gente fala de desenvolvimento seguro, é que a gente nunca pode perder o foco dos negócios, né? Hoje o desenvolvimento seguro, a parte de desenvolvimento está ligado diretamente na parte, né, de negócio, a parte depois ainda da pandemia, você intrinsecamente, né, viu um aumento e uma transformação digital acelerar cada vez mais dentro do mundo de hoje e faz com que quando a gente fala a respeito de trazer algo dentro desse mundo de desenvolvimento, a gente tem que conseguir trazer soluções, trazer efetivamente algo que vá fazer isso sair do outro lado, mas lembrando que o negócio está ali por trás. Então, hoje, quando a gente pega essa era digital, a gente pega tudo isso que está acontecendo, a gente precisa conseguir focar no negócio, mas ao mesmo tempo conseguir manter os padrões que são necessários tanto pelos clientes quanto também os parceiros e todas as agências reguladoras hoje que pedem. Um outro ponto super importante que a gente escuta bastante, né, e lembra, focando sempre no negócio, né? Trazer efetivamente um retorno de investimento em cima daquilo que a gente vê na parte de desenvolvimento seguro. Olha que interessante você falar de segurança e falar efetivamente de um retorno de investimento. Por que que a gente vê isso? Hoje, quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa na segurança, ela
paulativamente vai acontecer no final. Talvez vocês façam um pen test, talvez vocês façam uma verificação no final, talvez você até já tenha algum tipo de análise que é feito com uma solução de open source, ou de repente com uma solução já existente no mercado, ou às vezes até com uma ferramenta de qualidade, mas feito no final do processo. Obviamente que uma vez que você faz isso no final do processo, o que vai acabar acontecendo é que você existe e acontece o retrabalho. Então, você conseguir trazer, né, uma esteira realmente segura, você evita o retrabalho, você traz ROI para a empresa, tanto na parte de inovação quanto de negócio. Outro ponto super importante é você, sim, diminuir o risco de brechas, né? No final do dia, a gente tem aqui a tarefa de conseguir reduzir o risco, conseguir ajudar o time de desenvolvimento a reduzir o risco, né? E ajudar com que o negócio tenha menos risco, né? E, obviamente, hoje a gente tem visto mais do que nunca. A aplicação sendo segura, o seu negócio sendo seguro, está se tornando cada vez mais um diferencial do mercado. Então, a gente vê cada vez mais hoje instituições colocando hoje conscientização de segurança dentro de propagandas para o seu público final. Então, quando a gente enxerga tudo isso, quando a gente vê a conexão sobre tudo isso, é importante porque a gente vê que realmente isso está bastante ligado ao negócio. Um outro ponto importante, quando a gente vê a importância do DevSecOps, não sei quem teve a oportunidade de ver, né? O estudo do custo de um data breach, que saiu agora recentemente da IBM, tá? Isso é um estudo de 2022, então é um estudo que saiu há mais ou menos aí, acho menos de um mês atrás, tá? Fala justamente da importância do desenvolvimento seguro, a importância da segurança, qual que é o tipo de impacto que tem um breach de segurança dentro do mundo hoje de negócios. E olha que interessante. Hoje, se a gente verifica as organizações hoje que tiveram algum tipo de data breach ou tiveram algum tipo de problema com ataque cibernético, praticamente 60% hoje dessas organizações tiveram que aumentar os preços, né, dos seus produtos, passando isso para os clientes. Ou seja, o mundo de segurança efetivamente está afetando o mundo de negócio, né? Outro ponto super interessante que você coloca, né, que a gente consegue pegar aqui, é que hoje, se você pegar, hoje foram feitos estudos com mais de 200 empresas, né? Se eu não me engano, acho que foram até mais acho que 400 até, que fizeram esse estudo, né, da parte de data breach. 83% dessas organizações tiveram já algum ataque no passado, já tiveram um histórico de passado, no passado de ataque cibernético. Então, olha como isso está acontecendo cada vez mais, né? E dentro desses dois gráficos aqui, olha que interessante. O terceiro maior vetor inicial de um ataque são as vulnerabilidades existentes em componentes de terceiro de aplicações. Para quem não sabe hoje, tá? Quando você desenvolve uma aplicação, em média, 80 a 90% dessa aplicação, ela utiliza componentes de terceiro de uma aplicação. Ou seja, bibliotecas públicas que você insere no seu código, faz a customização, mas na verdade foi criado dentro de uma comunidade, foi criado por um time. Então, quando você pega isso, você identifica essas vulnerabilidades e quanto isso pode dispor, realmente é algo que tem que ser olhado, né? E olha que interessante, empresas hoje, né, que têm alguns controles, algumas coisas implementadas dentro dela, diminui o custo, né, o tamanho de impacto que você tem em um ataque que acontece. E olha que legal, a gente coloca aí, ó, em segundo lugar aqui você tem a parte de DevSecOps, como uma approach super importante para essa redução, e olha em cima qual que está ali, parte de inteligência artificial em cima da plataforma. Olha que legal, as duas coisas estão aliadas e são algo que a Vera Code entrega hoje para vocês. Olha que bacana. Então, quando a gente olha para esse mundo de desenvolvimento seguro, no impacto que tem no negócio e tudo isso, mostra cada vez mais que o mundo de desenvolvimento seguro ele é necessário no negócio e ele causa impacto, tá? E um reflexo que a gente vê hoje, né, das empresas, e esse é um estudo que a Vera Code faz, que é o State of Software Security, tá? Mostra que em todos esses anos os problemas vêm persistindo de forma idêntica. Ou seja, a gente sabe que a gente tem todo esse impacto em cima de negócio, a gente tem toda essa importância do mundo de desenvolvimento hoje, né? E trazer a segurança vai trazer todos esses benefícios.
Mas, mesmo assim, diversas empresas ainda têm os mesmos tipos de vulnerabilidade, as empresas continuam tendo os mesmos tipos de problema, e mesmo implementando ferramentas, mesmo tentando implementar um pouco de cultura, esses problemas eles ainda persistem sendo os mesmos durante muito tempo. Então, o ASP, se você for verificar, né, que é um controle que você utiliza hoje para ver quais são os principais ataques cibernéticos hoje que acontecem em cima de aplicação, eles continuam, em média, os mesmos. Eles não alteram muito ao longo dos anos. Então, quer dizer que você tem hoje um legado, você tem realmente uma ação que precisa ser feita para que pare de se secar gelo. Então, a gente precisa estancar essa ferida para que a gente possa realmente limpar ainda mais o código. Então, a gente tem que começar a fazer um trabalho diferenciado dentro do processo, tá? Outro estudo super interessante, né, que o Gartner colocou, que é qual é o ciclo, né, da parte de hype na parte de segurança da aplicação. Ou seja, eu tenho hoje uma curva de tendência, eu tenho uma curva de expectativas infladas em cima de uma a tendência de adoção de ferramentas para a minha parte de segurança. Mas olha que interessante, quando a gente vê essa curva e a gente pensa um pouco na expectativa e na realidade do que a gente vai alcançar no final, se vocês verem no final do processo, a parte que está ligada a efetivamente o platô de produtividade em cima de um modelo de application security, ou seja, na parte de AppSec, você vai ver que é fazer o básico bem feito. Então, existem algumas tendências hoje que é você conseguir trazer soluções que consigam trazer todo o ciclo de desenvolvimento seguro de uma forma gerenciada e centralizada, conseguir fazer com que o código, né, essa análise aconteça em tempo real da criação dele. E a gente está falando muito além de só entregar um IDE scan, né, dentro do ambiente, é conseguir efetivamente trazer muito mais ali dentro. E claro, conseguir ter essa visão desses componentes de terceiros também dentro do processo. Afinal de contas, se hoje, né, essa parte de componente de terceiro corresponde a 80, né, 90% do código, é extremamente importante que a gente consiga atacar isso, tá? E, de novo, sendo importante atacar tudo isso, sendo importante fazer tudo isso, vem o que a gente chama de como é importante você ter um shift left. O que é o shift left? A gente precisa empoderar os desenvolvedores, né? Quando você pensa em gerência de vulnerabilidade, quando a gente pensa no mundo de vulnerabilidade, a gente tem que ter muito claro que o time de segurança ele não é o time que vai operacionalizar a correção. A ideia é que a gente consiga fazer com que o time de segurança tenha a visão tática, tenha a visão estratégica a respeito da solução, mas o time de desenvolvimento tenha não só o engajamento, mas eles tenham a independência de conseguir checar tudo isso e fazer acontecer dentro do mundo. Obviamente, né? Quando a gente pega hoje e a gente escuta muito e vê o livro de DevSecOps, a gente escuta muito de alguns clientes, eles falam, poxa, legal, então eu já vi isso, a gente fez uma parte de educação aqui dos desenvolvedores, a gente trouxe aqui toda uma parte de cultura, a gente viu a parte de política, a gente está tentando implementar esses pontos primeiro, e aí depende no futuro a gente vai falar de ferramenta, no futuro a gente vai ver de tudo isso. O que muita gente às vezes não vê é que dentro de uma revalidação do processo, dentro do acompanhamento do KPI, é que você consegue saber se você está tendo assertividade no seu processo. E hoje, a gente tem que colocar um granulado em cima do que está acontecendo, principalmente depois da pandemia e da aceleração da parte hoje de transformação digital, que é o alto turnover que você tem no time de desenvolvimento. Então, quando o desenvolvedor novo chega, ele precisa ter ali dentro uma cultura bem estabelecida, ou políticas bem estabelecidas, porque ele saiba exatamente aquilo que tem que ser seguido. Então, hoje, a gente precisa sim da solução para trazer esses KPIs, trazer essa visibilidade, para que a gente consiga combinar o jogo de um lado estratégico. Poxa, como a gente vai atacar isso? Qual o timing que a gente vai entregar para atacar isso? Como a gente vai abordar os diferentes problemas que nós temos? E aí, de forma orgânica, a gente trazer esse processo para a memória muscular do desenvolvedor, para que ele possa acompanhar toda a parte de avanço da parte de segurança, mas, de novo, com eles embarcados em algo que faça sentido.
De novo, a gente não pode impactar o negócio, a gente não pode impactar o desenvolvimento. Tem que ser um jogo muito unido. Vamos falar um pouquinho da Veracode, tá? Thiago, Opa, por favor. ó, Renan aqui, só te interrompendo, como você está compartilhando aquilo que você não está vendo, né? O Cleverton fez um comentário aqui no chat, né? Até mesmo porque, ele abre aspas aqui, né? Até mesmo porque, se o cara da segurança for fazer a correção, vai haver um conflito de interesses, né? Esse é o comentário do Cleverton aqui. Exatamente, exatamente. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje com a abordagem da Veracode. Tem vários pontos que a gente faz diferente de uma abordagem comum de mercado, que é conseguir unir esses dois mundos, né? Como que eu consigo fazer? Eu deve trabalhar de forma independente, né? Para que ele consiga efetivamente alcançar o que ele precisa, mas ao mesmo tempo, como é que eu consigo dar a gerência e a visão para o time de desenvolvimento para que ele possa pensar como esse time pode alcançar isso. Muitas vezes a gente fica preso num modelo onde a gente pensa num mundo, né, que talvez seja o ideal, né? Poxa, seja legal que todo mundo se engaje nessa parte de entrega, mas no final do dia, é possível realmente alcançar isso? É possível alcançar isso fazendo milhares de code reviews? É possível fazer isso com o shortage que a gente tem hoje de profissionais, né? Quando a gente envolve uma coisa, uma pessoa de vamos falar, operacional de segurança. Vou tentar chamar dessa maneira, tá, gente? Uma pessoa operacional de segurança. No operacional de dev, vamos perguntar o seguinte: essa pessoa operacional de segurança, ela sabe todas as linguagens? Ela conhece todas as vulnerabilidades? A gente tem fácil hoje um profissional de segurança que conheça muito também de desenvolvimento? Então, como é que eu vou colocar essa pessoa para trabalhar ativamente no operacional do mundo de desenvolvimento? Quando a gente tenta fazer isso, basicamente, o que acontece é que você tem um processo manual, onde hoje você tem uma esteira que quer ser totalmente automatizada. Você matou o processo. E quando você tenta fazer essa parte de code review, você tenta fazer essa revisão, o que começa a acontecer? Joga para o final, joga para o final, joga para o final. Não é mais empoderar o desenvolvedor. É um processo de repetição, é um processo de retrabalho, é um processo que vai contra a inovação e, de novo, gera custos, gera problemas, né? E aí tem o embate normal. Mas super bem colocado, viu? Então, falando um pouquinho da Veracode, por que, né? Da onde vem toda essa nossa inteligência? Então, hoje a gente tem uma cobertura extremamente extensiva, tá? Acho que é a maior cobertura hoje do mercado em questão de linguagens e frameworks que a gente tem dentro da ferramenta, tá? A gente hoje já resolveu mais de 74 milhões de vulnerabilidades e entendam que tudo isso é aprendizado. Lembra que eu coloquei lá em cima? Machine Learning, IA, como um dos primeiros pontos ali, né, que o estudo mostrou, tudo isso aqui é inteligência sendo absorvida. Nossa análise hoje já fez a análise de mais de 78 trilhões de linhas de código. Ou seja, o equivalente a linhas de código. Vocês vão entender porque eu chamei de equivalente, tá? E a gente vem criando essa parte de inteligência há mais de 16 anos só para a parte de desenvolvimento seguro. Olha isso, tá? Então, a gente tem muito tempo desenvolvendo esse core que a gente tem desenvolvido. A gente tem mais de 31 patentes que foram criadas para fazer o que a gente faz hoje. E olha que ponto interessante. A Veracode hoje, desde que foi criado o quadrante líder do Gartner de AppSec, a Veracode sempre foi líder. A gente nunca teve uma outra posição, é a única solução, tá? Hoje no mercado, que nunca teve uma outra posição dentro do quadrante mágico do Gartner, a não ser líder, tá? E, obviamente, que também a gente traz ali, né, todos os feedbacks que vêm da Trust Radius, da parte da IT Central, da parte do Gartner Insights, que vem dos clientes dando o feedback a respeito da solução. Olha que legal. É o cliente passando a respeito o feedback da solução. Obviamente, a gente sempre vai ter algo que a gente pode melhorar dentro do processo? Com certeza. É por isso que a gente se torna sempre melhor. Aquilo que a gente escuta dos nossos clientes, a gente sempre tenta absorver para dentro da solução, justamente para a gente fazer ela crescer ainda mais. E essa parte de machine learning e inteligência artificial são extremamente importantes hoje na base do processo. De novo, se eu tento fazer as coisas manualmente acontecerem, ou se eu tenho que fazer constantemente um code review, ou se eu tenho que constantemente tunar, né, customizar a solução, ou deixar de detectar coisas para ser aceitável dentro do processo, eu não estou aprendendo em cima disso. Eu estou criando diversos ambientes isolados que têm inteligências isoladas.
o que a VeraCode fez foi, vamos colocar tudo isso junto. Vamos trabalhar com tudo isso e trazer um modelo diferente. O que é essa abordagem, né, que a gente traz? O que é essa abordagem tão importante? Simples, mas extremamente importante. Vocês vão entender o porquê do simples. A nossa solução hoje, ela tem uma cobertura, tá, homogênea para toda a esteira de desenvolvimento. Ou seja, a gente desde a IDE, tá, vai trazer toda essa inteligência desde o começo do processo, em todas as etapas, de forma integrada com as diferentes linguagens que os clientes, né, possuem. Por que isso é importante? Porque o desenvolvedor, quando ele vê algo funcionando, ele vai querer também. E quando ele quer aquilo também, é o que começa a trazer um trabalho em que você tem bons influenciadores no processo. É o que a gente escuta muito hoje com o VeraCode. Poxa, meu processo hoje está funcionando melhor, eu não fico tendo que fazer tanto retrabalho, eu não trabalho tanto no final de semana, eu quero essa ferramenta na minha esteira. Porque ela está me alertando antes, ela está me mostrando antes o que eu tinha que corrigir. Porque eu vou ser apontado de uma hora ou outra, eu vou ser apontado num pen teste, eu vou ser apontado num teste, e se eu consigo fazer esse retrabalho de uma forma menor, para mim é muito melhor. Minha equipe gosta, eu operacionalmente sou melhor, tudo funciona melhor. Outro ponto importante, também dentro da abordagem da VeraCode, é a parte de entrega no modelo SaaS. Poxa, por que o modelo SaaS é importante? Muito simples. Hoje, nós temos já um shortage de profissionais. Eu tenho tempo de ter esse pessoal cuidando de infraestrutura, de backup, de alta disponibilidade, né? Sem tirar de enfileiramento no processamento. Não sei se vocês sabem, mas as soluções on-premise, ela tem limite de quantas análises você pode fazer do sensor que você vai ter. Quando você faz o shift left, você tem que multiplicar o que você tem de aplicações pelos números de desenvolvedores que você tem. Ou a esteira vai esperar um desenvolvedor terminar a aplicação dele para o outro começar a fazer o desenvolvimento. Não. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo trabalhando constantemente. A squad não para. O desenvolvimento não para. Tem gente que vai trabalhar no final de semana, tem gente que vai trabalhar à noite, mas no horário comercial, todo mundo está trabalhando. Todo mundo está entregando. E a entrega é constante. Então, eu preciso, se eu vou fazer o shift left, se eu vou empoderar o desenvolvedor, eu tenho que fazer constantemente essa análise em todas as etapas. Outro ponto. Se eu vou fazer uma análise dentro da minha ideia, o desenvolvedor, ele quer ser impactado dentro do computador dele, na hora que ele está ali fazendo código, ele quer que o computador fique mais lento porque ele está fazendo uma análise? Não. Então, eu consigo entregar em questão de 2 a 4 segundos um resultado, mas onde eu estou pegando todo o processamento, memória para consumo disso? Da minha nuvem. Ah, Thiago, mas tem algumas empresas que têm, poxa, preocupação em que esse código está indo para fora. Poxa, o ambiente SaaS faz com que a minha inteligência vá para fora. Vamos lembrar de algumas coisas, tá? Super importantes. Primeiro, hoje, muita gente utiliza já repositórios em cloud, tá? Que mostra cada vez mais a adoção. E a gente tem isso dentro das soluções. Segundo ponto, a nossa solução ela é um ambiente transitivo. Eu somente faço a análise. Eu não preciso armazenar e nem armazeno nenhum dado, né, sensível do cliente. Então, a gente não armazena esse tipo de dado. Outro ponto super importante. Quando a gente pensa no modelo SaaS, dentro da VeraCode, eu não tenho nenhuma análise manual acontecendo. Olha que legal. Segundo, ela em nenhum momento toca um disco da VeraCode. Tudo acontece em memória. Ou seja, isso é tudo para segurar ainda mais, né, o ambiente de vocês. E, obviamente, a gente está lidando no dia a dia com aquilo que é uma carga muito preciosa de vocês. É uma parte do business, né? Mas, de novo, então, eu trago todo o benefício hoje da elasticidade de um modelo SaaS, ao mesmo tempo que eu trago toda a segurança que vocês precisam para poder rodar isso dentro de um ambiente da VeraCode, tá? Outro ponto importante, nosso terceiro ponto, integração. Tá? Quem já fez aí, talvez, alguns projetos de desenvolvimento seguro, já tiveram dor de cabeça com a parte de integração, em conseguir colocar para rodar, conseguir colocar para funcionar. Ah, nossa, a VeraCode nunca te deu nenhum problema. Olha, se eu contar, eu vou contar nos dedos. A solução ela é muito bem colocada para a gente conseguir hoje integrar integrações nativa, API extremamente aberta, né? E aí a gente consegue muito trazer esse modelo integrado nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento seguro que o time de desenvolvimento tem. De novo, a solução tem que se adaptar ao desenvolvimento. A solução tem que se adaptar ao desenvolvedor.
É muito bacana quando isso acontece. É transparente para o desenvolvedor. Ele consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila. E quarto ponto extremamente importante. Nosso enfoque em resultado. O que é o foco em resultado? É a gente parar de falar e apontar o dedo para qualquer coisa e passar a ter assertividade no processo. Esse aqui é a cereja do bolo da VeraCode. Essa aqui é onde a patente faz a diferença. Aqui é aquele ponto onde todo mundo tá, que de repente está fazendo duas coisas agora, é a hora que eu preciso de vocês aqui comigo. Por que que a VeraCode consegue entregar algo diferente dentro do seu ciclo de desenvolvimento? Porque a gente consegue entregar hoje um resultado assertivo do desenvolvimento seguro. É normal hoje, se você pegar experiências passadas, perguntem para colegas, a média de falso positivo hoje no mercado de desenvolvimento seguro gira em torno de 40%, 50% de falso positivo. É extremamente alto. Tá? Isso é documentado. Se você pegar soluções de qualidade, pode chegar a 80% de falso positivo. E você está falando, olha só, você está falando de uma solução que checa um pedaço muito pequeno de segurança. Olha o nível de falso positivo. A VeraCode hoje consegue entregar menos de 1% de falso positivo. Caramba, Thiago, menos de 1%? Sim. Por que isso? Abordagem diferente. Mudar a abordagem. Hoje, a grande parte das análises acontecem fazendo leitura do quê? Do seu código-fonte. Com certeza vocês já escutaram isso. Ah, é só colocar o código-fonte lá, vai te cuspir resultado. Super fácil, minha solução é muito tranquila. Mas ninguém vai contar para vocês das customizações, das exceções, de todos os problemas que vêm junto com isso, né? Das análises que não podem acontecer de forma concorrente, do dia que você tem que ir lá e ficar fazendo code review em cima do resultado, isso ninguém vai passar. Mas quando você tem assertividade no processo, você consegue fazer com que tudo isso aconteça de forma automática. A VeraCode criou um modelo de análise binária de código. Eu consigo entender o modelo ciclomático que funciona a aplicação. Isso quer dizer o seguinte: eu entendo como a aplicação funciona. Eu entendo como o compilado da aplicação funciona. O compilado, só lembrando, gente, é aquilo que é publicado na ponta. Você publica código-fonte? Não. Você coloca ali fora o compilado. E esse compilado, você tem mais vulnerabilidades do que você tem somente no código-fonte. Compiladores podem inserir vulnerabilidades. Então, conseguindo fazer uma análise que realmente tem contexto dentro da aplicação, eu consigo saber efetivamente se aquilo lá é funcional ou não, se aquela vulnerabilidade é real ou não, se ela consegue ser efetivamente utilizada dentro do seu código. Olha que bacana. Se você traz 1% de falso positivo, né, um falso positivo muito baixo, você consegue empoderar o desenvolvedor. Porque você não está mais passando a entregar a amostragem para ele, você não está mais passando a mostrar um monte de alerta e ele começar a olhar e falar tudo isso aqui é falso, tudo isso aqui está errado. Não. Vocês vão combinar o jogo. Porque agora, como você tem os KPIs corretos, vocês podem olhar para aquilo que existe, combinar o jogo de como vai ser o plano de ataque em cima disso, para que você consiga inserir um modelo de cultura de desenvolvimento seguro. Então, o que a gente vai conseguir fazer é sair de um modelo de desenvolvimento hoje, que está muito ligado com uma análise no final do processo, que de repente tem um incremento de uma análise, né, de pentest ali para verificar esse granulado, e a gente tem que verificar, a gente tem que lembrar, o pentest, ele não deveria ser para analisar e detectar as vulnerabilidades, ele deveria ser muito mais para validar como se a sua política de segurança está ok, e se de repente tem algumas coisas que passaram dessas políticas, para que você encontre novas formas de solucionar isso. Não como uma ferramenta ou um processo de verificação, né, daquilo que está acontecendo. O que a gente vai trazer é um processo de shift left, onde eu vou trazer dentro de todas as etapas, efetivamente, a solução atacando em cada momento que o desenvolvedor está trabalhando. Então, eu consigo empoderar o desenvolvedor, levar para ele modelos de scan, vamos chamar scan agora, existe o scan, né? Que ele consiga saber o que está acontecendo, ele saber se ele está infringindo uma política lá na frente, mas que ele possa corrigir ainda em tempo de desenvolvimento. Olha que legal. Corrigir em tempo de desenvolvimento. Quer dizer que o turnover me acaba me impactando mesmo, menos.
Desenvolvimento, né? Fazer em tempo de desenvolvimento. Quer dizer que eu não estou levando retrabalho para o desenvolvedor. Fazer em tempo de desenvolvimento. Quer dizer que aquele desenvolvedor que está fazendo o código é o mesmo que está corrigindo o código. Que acontece muito. Quem desenvolveu não é o mesmo que está corrigindo, né? São versões de sprint, são momentos diferentes. Em 1, 2 meses muda muita gente dentro de squad. Nem sempre vai ser a mesma pessoa que vai corrigir. Em tempo de desenvolvimento, minha cabeça está dentro daquilo que eu estou corrigindo. É muito mais fácil, né? E para a equipe de segurança, é essa visão tática, é essa visão estratégica de saber o que está acontecendo. Junto disso, a gente vai trazer toda a visão de SCA, ou seja, lembra daquelas bibliotecas de terceiro que eu comentei? A gente vai conseguir trazer junto, tá? Toda essa informação que mostra o que você tem de componentes de terceiro que, de repente, estão deixando a sua aplicação vulnerável. E olha que bacana, diferente de outras ferramentas, a VeraCode, vamos lembrar daquela parte do contexto, super importante. A gente tem um contexto do código, a gente está vendo, né, efetivamente o binário, a gente está entendendo, né, como que funciona o código. Eu não só passo para vocês que a biblioteca tem um erro. Isso qualquer um pode passar. Olha, essa biblioteca tem 1000 erros. Eu consigo trazer para vocês, olha só, essa biblioteca tem 1000 erros. Mas olha que bacana. Desses 1000 erros, esses são os 10, esses são os 20 que efetivamente afetam a sua aplicação. Muito mais bacana, muito mais direcionado. E eu ainda consigo trazer o seguinte, olha só, se você usar essa versão downgrade ou upgrade, tá? Dessa biblioteca, você consegue ter todos os business functions ainda funcionais, só que você diminui em X o número de vulnerabilidades. Isso é ajudar o desenvolvedor. Isso é trazer informação útil e acionável por eles. Que eles, em tempo de desenvolvimento, podem falar, opa, isso aqui vai me dar um problema? Deixa eu já substituir a biblioteca. Deixa eu já colocar essa versão mais atualizada. Deixa eu colocar essa versão mais simples, que por um acaso não me abre as vulnerabilidades e a minha aplicação não para de funcionar. Olha que bacana trazer isso. E, óbvio, a gente também traz toda a parte de DAST dentro da solução. Né? Toda análise dinâmica, toda análise que a gente vai fazer realmente quando a gente está ali no staging, está em produção com a aplicação. Sabe o que é interessante de tudo isso? Todas essas soluções são nativas da VeraCode, são suportadas pela VeraCode. Tem hoje toda a parte de R&D, tudo dentro da VeraCode. Não é uma versão OEM, não é alguma parceria que no futuro pode acabar, não é nada disso. São soluções 100% da VeraCode. E a VeraCode hoje é 100% direcionada para a parte de AppSec. Ou seja, o nosso Customer Success, o nosso time de suporte, o nosso time de engenharia, todo o nosso time fala esta língua, a língua de AppSec. Então, isso a gente vê muito, né, uma mudança muito grande quando a gente precisa realmente ajudá-los a conseguir sair do outro lado, tá? E, obviamente, que o objetivo final de tudo isso é trazer a otimização da esteira, que é sair de um modelo que você tem códigos sendo injetados de forma, né, erradas ou vulnerabilidades sendo injetadas no começo do processo e só resolvidos no final, para um modelo onde você tem menos falhas sendo introduzida no modelo de código, porque a gente está trabalhando na memória muscular do desenvolvedor, mas as correções e detecções estão acontecendo no começo do processo, no momento de desenvolvimento. Isso faz com que o seu custo, tá, para fazer a correção do problema, ela seja muito menor. E olha que interessante, a curva de correção, do custo de correção, não muda, porque ela continua utilizando as mesmas pessoas. A diferença é que você está trazendo ela para quando ela é muito mais barata. Então, se eu tenho um momento em que é perfeito para eu fazer uma correção, é o momento em que eu estou iniciando a fazer o código. Se naquele momento eu já tivesse todos os indicativos, se eu já sei como fazer aquilo, é a hora perfeita para eu atacar o problema, né? Outro ponto super interessante, a solução ela é muito fácil de implementar e de gerir. Olha que legal. Muita gente me pergunta, Thiago, mas então qual que é a curva? Quanto tempo você fica aprendendo o meu ambiente? Você vai ficar lá 2 meses, 3 meses entendendo meus padrões? Não. A gente está falando de linguagem. Linguagem, gente, é um idioma, né? Um idioma que a gente tem com a máquina. O VeraCode passou 16 anos, 78 milhões de vulnerabilidades, 78 trilhões de linhas de código, aprendendo ali, né? Como que acontece, como que a vulnerabilidade acontece, como que ela pode ser utilizada, como é que tudo isso acontece para aumentar a inteligência da solução. Que nem sempre foi 1%. Já foi 7%,
já foi 5%, já foi 3%, hoje é 1% de falso positivo que a gente tem. Isso sem necessidade de tuning em cima da ferramenta. Então, aquela hora que alguém fala assim, não, mas customizar é super legal. Customizar é uma forma de colocar responsabilidade em você pela detecção. Eu sou a solução. Eu tenho que trazer isso para você. E trazer a escalabilidade que vocês precisam. Poxa, Thiago, então você está falando para mim que não importa se eu tenho 100 desenvolvedores ou se eu tenho 300 desenvolvedores? Não, não importa. Porque eu tenho que trazer um modelo homogêneo. Como que eu vou medir tudo isso? Pelo número de aplicações. É isso que tem uma variação. O restante tem que ser uma cultura e processo, tudo igual para eles. Tá? As funcionalidades, o modelo que a gente traz, isso está inserido dentro do processo. Eles têm que fazer e ter a possibilidade de fazer tudo igual. Tá? E, obviamente, trazer essa integração de forma completa dentro do ciclo de desenvolvimento. Tá? Quando a gente alcança isso, a gente consegue trazer visibilidade real para o ambiente de vocês. Não é trazer, e gente, super importante, não é trazer KPI, é trazer KPI correto. Porque trazer indicativo errado não vai te ajudar no processo. Indicativo errado você não pode apresentar para os executivos, KPI errado você não pode construir política, KPI errado você não pode construir cultura, KPI errado você não constrói cultura. Você não constrói nada com os KPIs errados. Agora, com os indicativos corretos, você sabe qual é o plano que você pode montar. Você sabe para onde você pode ir. Você sabe como você pode evoluir. E você pode trazer informações mais assertivas de como está o ambiente. Saber onde atacar. Saber quais são as squads que precisam de mais treinamento. Quem precisa de mais apoio. Quem que pode, inclusive, ser squads que são exemplo para outras squads, né? Trazer uma educação conjunta ali dentro do processo é benéfico para todos. E com isso, alcançar a evolução de maturidade. Ter uma evolução de maturidade real, que faz com que você consiga efetivamente saber aquilo que você está corrigindo muito bem ou aquilo que você precisa aprender a corrigir melhor. É conseguir fazer essa visão. Isso você só consegue uma vez que você tem visibilidade sobre o que está acontecendo. Não dá para criar um plano, não dá para criar uma política, não dá para criar uma cultura se você nem sabe o que está acontecendo. Você nem sabe se está sendo efetivo. E pior, se eu for construir com um modelo padrão de solução, o que vai acontecer? Eu vou construir uma cultura, eu vou construir um processo totalmente ligado ao final do processo, que eu não tenho assertividade, que depende de code review, que depende de pessoas, que depende de custo operacional alto, que depende da pessoa de segurança ali na ponta de desenvolvimento. Então, a abordagem diferente traz uma jornada diferente. E é isso que a VeraCode quer trazer para vocês. Uma jornada de desenvolvimento seguro. Não é forceps. Não é do dia para a noite. É sentar junto com a equipe de cada empresa, entender a particularidade que cada empresa tem, trazer o time de consultoria, trazer o time do parceiro que está aqui junto com a gente, criar junto aqui com a gente, para a gente desenhar esse plano que vai funcionar para o seu ambiente. Só que com uma solução que consegue trazer o que é necessário para sair do outro lado, tá? Essas são algumas das empresas que hoje trabalham junto com a gente, que fazem esse trabalho, que a gente tem executado esse trabalho junto, tá? São empresas que hoje conseguem fazer essa parte de desenvolvimento seguro, às vezes um pouco mais avançada, às vezes um pouco mais no começo do processo, às vezes mais no final do processo, mas trabalhando em conjunto para que a gente consiga alcançar um modelo de desenvolvimento seguro, tá? E a nossa ideia, obviamente, é conseguir transmitir isso para vocês e compartilhar um pouquinho desse nosso conhecimento para que a gente possa fazer isso. O que a gente sempre sugere, né? Vocês conhecerem um pouquinho da gente. Poxa, Thiago, super legal. Todo esse desenho vale super a pena, faz super sentido para mim. Poxa, queria ver isso na prática. Vamos agendar uma demonstração, vamos marcar, vamos entender um pouquinho do seu ambiente. E entendendo um pouquinho do seu ambiente, a gente pode mostrar para vocês como a gente consegue fazer efetivamente tudo isso no mundo real. Não é datasheet, tá? Não é o PowerPoint bonito, não é o Thiago aqui falando, né? Toda essa história, mas é efetivamente como a gente consegue trazer isso para vocês, tá? Gente, bem, vou abrir aqui, né, Renan, para perguntas e respostas aqui, mas queria já agradecer de antemão. Muito obrigado pelo tempo aí de todo mundo, viu? Beleza, maravilha, Thiago.
uma aula, uma verdadeira aula para a gente, muito legal. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela apresentação. Pessoal, temos alguma pergunta aqui? Por enquanto no chat a gente teve só aquele comentário do Cleverton, né? Que eu li para você durante a apresentação. Não chegou nenhuma pergunta aqui. Tem Pessoal, até se vocês alguma... tiverem... Opa. Oi, desculpa. O Cleverton mandou mais um comentário aqui, ó. Eu, como usuário da Veracode, digo que gosto bastante. A Veracode tem a vantagem de trazer muita visibilidade para a tomada de decisões. Muito obrigado pelo feedback, Cleverton. Obrigadão mesmo. Ao vivo, hein? Ó, chegou uma pergunta aqui, ó, do David Faustino. Está perguntando assim, ô, Thiago, como funciona a integração do Veracode no ambiente cloud? Perfeito, ótima pergunta. Funciona de forma totalmente nativa. A gente tem plugins nativos que hoje conseguem se conectar à cloud, e olha que bacana. A gente não só consegue se conectar à cloud, mas vamos até chamar dois mundos hoje que estão cada vez mais entrando no mundo de desenvolvimento, né? Quando a gente fala do mundo de Lambda, quando a gente fala do mundo de functions, hoje a Veracode também consegue ser totalmente compatível com esses dois mundos, tá? Então, não só a gente consegue integrar totalmente, nativamente dentro do mundo de cloud, tá? Seja Azure, seja Google, seja a parte da AWS, mas a gente também já consegue ir para esse mundo de aplicações modernas e para onde elas estão indo, tá? Show, maravilha. Pessoal, mais alguém? De qualquer forma, eu já vou deixar aqui de novo aqui no chat, tá? O Matheus mandou aqui, o Matheus Ximenes. Como funciona a parte do time de segurança dentro desse ambiente? Red Team e Blue Team. Ótima pergunta, muito boa. Bem, vamos lá. Quando a gente pensa no mundo de Red Team, né, o que a gente vai ter ali é realmente um ajuste, né, e uma elevação que você tem em cima da maturidade para que efetivamente o Red Team tenha cada vez mais que se preocupar com aquilo que realmente é latente e vulnerabilidades de negócio. O que acontece muitas vezes é que você tem, quando você não tem um processo de desenvolvimento seguro, você vai encontrar muita coisa no final do processo, né? Do Red Team, por exemplo, vai encontrar muita coisa ali no final do processo e vai trazer esse retrabalho para o desenvolvedor, mas nem sempre com todos os dados que o desenvolvedor precisa, porque ele vai perguntar, cara, mas qual que é a linha de código que eu corrijo isso? Me fala um detalhe, né? E quando você tem essa solução, você consegue unir isso que você enxergou lá dentro com o que você está vendo já de vida existente dentro do mundo de desenvolvimento. Ou seja, eu estou vendo efetivamente quais são as linhas. Agora eu posso ajudar eles a conectar muito mais isso. E para o mundo de Blue Team, o que é super interessante é você conseguir passar a ter visibilidade da segurança das aplicações. Não é mais aquela análise pontual, não é mais uma visão um pouco torta, talvez, do monitoramento, ou às vezes uma visão até um pouco míope, porque tem muito falso positivo. É você começar a ter esses indicativos para você monitorar isso e, junto com o time de decisão, falar assim, gente, vamos atacar algumas coisas? Vou dar um exemplo bobo, né? Poxa, galera, a gente está olhando aqui, olhamos 1 milhão de vulnerabilidades, beleza. Mas olha só, a gente está vendo aqui password hard-coded acontecendo pra caramba. Estamos em 2022. A gente deveria pensar hoje em password hard-coded? Poxa, não. Nosso time está monitorando e está vendo isso muito. Está reincidente. Vamos tentar fazer um plano para isso? Vamos sentar com a liderança do time de desenvolvimento e combinar um jogo, né? A gente vai fazer isso da noite pro dia? Não. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um plano aqui de 3 a 4 meses, que a gente vai começar primeiro a estancar esse sangramento, ou estancar essa continuidade de se criar essa parte de parceiro de hard-coded, e vamos começar a ensinar os desenvolvedores como resolver isso, vamos começar a ajudar eles a acontecer isso. Então você começa a trabalhar muito mais unido. Você vai formando um Yellow Team, né? Maravilha, maravilha. Mais um comentário do Cleverton aqui, ó. Eu daria um passo além, mas a visibilidade que a solução te proporciona permite que você possa criar ações preventivas. Você deixa de remediar e passa a não deixar as vulnerabilidades nascerem. Muito bem colocado, Cleverton. E até um ponto super interessante, tá? E aí, esse aqui eu sei que o Cleverton tá atacando super bem, mas é uma coisa super importante: educar o dev, né? Então, você passa a não deixar as vulnerabilidades nascerem quando você começa assim a pensar, né, em como você vai fazer essas ações preventivas, em como você vai fazer a remediação, mas você também começa a educar. E aí isso vira uma cultura. E essa cultura faz com que tudo se propague. Então as pessoas vão ver aquilo como benéfico. E, de novo, a importância gigantesca que tem.
é o negócio identificar agora a segurança como um ponto de ajuda para eles. Ou seja, eu tenho menos retrabalho. Vocês educaram o desenvolvedor, aquele meu desenvolvedor agora está inovando. Ele não está mais corrigindo. Olha que bacana. E vamos falar a verdade. Hoje, um ativo extremamente escasso dentro das empresas são os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores hoje, quantas vagas a gente não tem aberto para desenvolvedor hoje? Então, a gente tem que utilizar aquele ativo da melhor maneira possível, da forma mais inteligente possível. Muito bem colocado, Cleverton. Beleza, brigadaço, Cleverton, o Matheus, né, o David, o pessoal que mandou as perguntas aqui. De qualquer forma, pessoal, vou mandar aqui no chat de novo, tá? Vocês podem nos seguir nas redes sociais, acompanhar as nossas soluções, nossos projetos, né? Ó, tem gente entrando agora. E caso vocês tenham alguma dúvida posterior, o nosso time comercial vai estar aqui pronto para atender vocês, tá? Então eu vou deixar esses links aqui, vocês fiquem à vontade para entrar tanto pelo formulário ou pelo e-mail da Ariadna, que é a nossa account manager aqui em parceria com a VeraCode, né? Tem o nosso LinkedIn, Instagram, vocês fiquem à vontade, tá bom? Enquanto vamos ver se surge mais alguma pergunta, só mais um recadinho. A gente vai mandar para vocês essa gravação, tá? Então, a gente está gravando aqui o nosso webinar e a gente vai passar para vocês através do e-mail, né, para quem se inscreveu, para quem participou. Então, se por algum motivo numa correria, eu vi que muita gente entrou no meio do evento também, né? Eu sei que o nosso tempo é muito precioso hoje em dia, né, Thiago? Então eu vi que o pessoal pegou o que conseguiu, eu vi que uma galera entrou no meio do evento, mais no finalzinho, o pessoal perdeu um começo, então fiquem tranquilos, tá? A gente vai mandar o webinar na íntegra para vocês, para assistirem, reassistirem, quantas vezes precisarem, para passar para o pessoal dentro da empresa, para vocês compartilharem com quem vocês acharem necessário também, para a gente divulgar esse nosso conteúdo aqui também, tá bom? Então, acho que amanhã, né, no máximo até depois de amanhã, a gente já está mandando por e-mail para vocês o link de acesso, e aí vocês vão ter o webinar para assistir quantas vezes vocês quiserem e compartilharem com quem quiserem, tá bom, pessoal? E Muito por obrigado, enquanto viu, Guilherme? não chegou mais nenhuma pergunta aqui, Thiago. Eu acho que a gente esclareceu bastante aqui, né? Teve alguns comentários legais aqui, né? Algumas perguntas, né? O Cleverton aqui acabou de comentar aqui, ó, conteúdo muito rico. Quem quiser evoluir em maturidade de segurança deve pensar em ações complementares e a VeraCode ajuda bastante nisso. Muito obrigado, Cleverton, pelo feedback. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado por ficarem aqui com a gente, como o Renan colocou, né? Ficar toda essa hora aqui é super, super precioso. A gente sabe que o tempo é super escasso. E contem com a gente, precisando, por favor, fiquem à vontade para nos contatar e a gente traz toda essa jornada aí para vocês, tá bom? Tá bom, Grande pessoal. Muito abraço, gente. Boa obrigado. semana. Valeu. Até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.